Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 17. E nós vamos ler juntos do versículo 5 até o versículo 10. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também o trilho da nossa reflexão hoje. E eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Jeremias 17, de 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, suplicamos graça, favor do alto, a liderança do Teu Espírito, o Espírito da verdade, e te pedimos que o Senhor nos permita ter mais do que informação, mais do que apenas arrazoar no nível mental, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, no processo de absorvê-la, corresponder com ela, que haja aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer, e que haja a liberação dos céus. Aquilo que o Senhor planejou para esse tempo, para essa hora, nós oramos que se cumpra em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: como saber se confiamos em Deus? O texto começa apresentando duas pessoas de comportamento distinto. Um é aquele que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e o coração se aparta do Senhor. Foi classificado como maldito. Mas o outro, classificado como bendito, é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Depois de apresentar esses dois comportamentos, um de confiança e outro não, é que nós temos na sequência aqui os versículos 9 e 10. No 9 nós lemos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Depois dessa afirmação, Deus, por meio do profeta Jeremias, questiona: quem poderá entendê-lo? E com isso Deus está denunciando a limitação, a dificuldade do homem de entender o próprio coração. Ou seja, saber com certeza se você está se movendo em confiança ou não, não é algo que você poderá dizer: eu cheguei a uma conclusão segura apenas examinando o seu próprio coração. Porque o coração é enganoso e cada um de nós tem dificuldade de conhecê-lo. Mas depois de fazer a pergunta: quem poderá conhecê-lo? Deus responde: não você, eu. E diz: eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu esquadrinho aquilo que você não pode esquadrinhar. Eu consigo penetrar numa dimensão de análise, de avaliação e leitura do seu coração que você jamais conseguirá. Agora Deus está dizendo: eu não apenas leio o que você não lê. Depois ele dizer que sonda o coração, que prova os pensamentos, e diz assim: para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não apenas faço a leitura que você não faz, mas eu tenho o poder de tirar o que está do lado de dentro e sinalizar, expor do lado de fora. Eu retribuo de acordo com aquilo que está dentro de você e você não consegue enxergar. Ou seja, para responder como saber se confiamos em Deus, nós dependemos não apenas de uma autoavaliação, de um autoexame. Nós dependemos do exame do alto. E o Deus que nos examina, Ele também expõe. Portanto, o que eu quero te apresentar a partir desse texto começa, em primeiro lugar, por uma diferença de atitude, do que confia e do que não. Esse vai ser o primeiro tópico que eu vou abordar aqui. Mas depois, em segundo e terceiro lugar, como segundo e terceiro tópicos, nós vamos avaliar os sinais que acompanham o que não confia em Deus e é classificado de maldito. E depois nós vamos avaliar os sinais que acompanham o que confia em Deus. E eu entendo que esses sinais, essas declarações,
são, como Deus disse logo depois na sequência, a forma dele mostrar para nós se confiamos ou não confiamos nele. Então, eu gostaria que juntos nós pudéssemos, considerar essas verdades. Em Deuteronômio 30, de 15 a 18, Deus diz, olha, se vocês me obedecerem, guardarem os meus estatutos, vocês serão abençoados. Mas se vocês se apartarem de mim, vocês serão amaldiçoados. Normalmente nós pensamos no modelo de bênção ou maldição de acordo com obediência ou desobediência. Alguns não conseguem associar isso com o que Jeremias, da parte do Senhor, está falando, confiança ou falta de confiança. Mas a verdade é que não só temos um texto que explicitamente relaciona bênção e maldição com confiança ou a falta dela, como também podemos entender o seguinte, há uma ordenança bíblica para que eu e você creiamos e confiamos em Deus. Em Marcos 11, 22, Jesus afirma, é um imperativo, tem de fé em Deus. E se eu e você decidimos não crer, não confiar, estamos em desobediência. No final das contas, a questão não é avaliar quais são todas as possibilidades. É fato que a Bíblia fala de condutas conduzem à bênção, de condutas conduzem à maldição. Outro dia um falou para mim, maldição é coisa do Antigo Testamento, da lei, isso não tem no Novo. Eu falei, então você não deve estar lendo o Novo Testamento direito. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8 dizem assim, a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Bênção ou maldição, depende se você corresponde ou não a Deus. Um outro dia me falou, está falando de terra o texto? Eu falei, não. Olha os versículos anteriores. Ele está falando de crente bom e crente ruim. Crente que corresponde com Deus e crente que não. E aí ele entra com a alegoria de terra boa e terra ruim. Dizendo que a terra que corresponde, bênção. A que não corresponde, maldição. Aliás, ele diz a terra que não corresponde está perto da maldição. Seu fim é ser queimada. A terra literalmente não queima. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador. Ô, palavrinha difícil, deixa eu tentar de novo. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador. Ele está falando da perdição, da condenação eterna do inferno. Agora, a palavra maldição assusta alguns, talvez porque soe pesado demais, mas no contexto do povo de Deus, maldição não tem mera e simplesmente a ver com uma retribuição no sentido de mera punição. Ela sempre associada à punição, ao caráter justo de Deus, é também vista como expressão de misericórdia e como um chamado ao conserto. Eu vou falar melhor sobre isso no final. Então talvez enquanto eu estiver falando, a sua leitura te deixe mais confortável, Você de repente ouvir no lugar de maldição, correção. Você ouvir no lugar de maldição, disciplina. Mas o que quer que você resolva ouvir, eu vou falar do jeito que a Bíblia diz, maldição. Ok? Então, em primeiro lugar, vamos falar da diferença de atitude dos dois. E depois, como eu disse na sequência, os sinais da maldição e depois os sinais da bênção. No versículo 5, quando o texto começa dizendo, maldito o homem que confia no homem. Interessante que o texto não diz apenas, maldito o homem que confia no homem, mas ele diz que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não é confiar no homem. O problema é a substituição, quando você escolhe confiar no homem e não em Deus. Porque as pessoas às vezes apresentam meias verdades. Eu me lembro de muitos anos atrás, no início da nossa igreja, tivemos uma situação onde precisamos corrigir uma pessoa no nosso meio, porque ela vinha demonstrando uma grande dificuldade de expressar confiança em qualquer nível de relacionamento, desde a família. Isso estava gerando, obviamente, prejuízo, mas também se estendendo para questões ligadas ao trabalho e dentro do contexto da igreja. Relacionamento com líder, com liderado, sempre o mesmo problema da falta de confiança. Quando fomos confrontar a pessoa no sentido de ajudá-la a enxergar o erro e crescer, o camarada tentou se defender usando esse texto. Maldito o homem que confia no homem. Tipo, não tem que confiar em ninguém. Falei, ei, se você está certo, então eu vou andar na sua doutrina. A partir de hoje, não confio em você. Aliás, por que é que eu devo confiar você em alguma coisa aqui da igreja se você não merece confiança? Então eu vou remover você de todo esse lugar. Ele ficou me olhando assustado. Falei, só estou falando o que você sugeriu.
Agora, quando é para você, a verdade serve. Quando é contra você, não serve. Eu falei, você está tirando o texto do contexto. O problema não é confiar nas pessoas. Você vai ter textos, como na lei de Moisés, onde Deus tentava tratar com questões ligadas, por exemplo, ao ciúme do marido em relação à mulher. Porque Deus sabe que num ambiente de desconfiança, nenhum relacionamento sobrevive. Então Deus não está falando contra a confiança. Deus está falando de colocar confiança em pessoas a ponto de substituir a confiança nele. Essa é a diferença. Quem está entendendo o desenho aí, diga amém. Então, quando nós olhamos para isso, há um exemplo na Escritura que para mim não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, que diz respeito a um dos reis de Judá, que é o rei Asa. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 7 a 9, nós lemos assim: naquele tempo, o vidente Anani, vidente era a expressão usada para o profeta com o qual Deus falava por meio de visões. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, outra versão diz, para se mostrar forte, àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Deus está confrontando um cara que já havia confiado e já havia visto milagres. Os líbios e os etíopes se uniram numa guerra que parecia ser impossível de vencer contra o reino de Judá. Nessa época estamos falando do reino dividido, então as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, enquanto as demais 10 das 12 tribos de Israel formaram o reino do norte, o reino de Israel. E nesse momento, quando ele tinha que enfrentar aquela multidão, aquele exército impossível de vencer, ele confiou em Deus e experimentou um livramento. No entanto, agora, por causa de uma outra circunstância muito menor, ele tenta resolver do seu jeito e da sua maneira. E na tentativa de se livrar de um inimigo, ele faz aliança com outro. E Deus está dizendo, porque você confiou nele, em vez de confiar em mim, você vai enfrentar guerras, você agiu loucamente. E outra, esse camarada com quem você está fazendo aliança para vencer esse, era um inimigo seu. Vocês se uniram para um inimigo em comum, mas agora você perdeu a bênção de vencê-lo, a provisão de vencê-lo que eu tinha para você. Quando você olha para o rei Asa, ele começa bem, mas não termina bem. Aliás, um pouquinho adiante, no versículo 12, a Bíblia diz assim: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O problema não é fazer uso da medicina. Não é porque pregamos fé que nós somos contrários ao uso da medicina, dos remédios. Acreditamos ser parte daquilo que Deus deu para favorecer a humanidade. O apóstolo Paulo, que vivia milagres de curas sobrenaturais, num determinado momento faz referência a Lucas como médico amado. Ele tinha um médico na sua equipe, né? E é o chamado de médico e não só de irmão. E está dizendo, é amado como pessoa e é apreciado pelo seu trabalho entre nós. O problema é quando a pessoa confia em algo a ponto de deixar de confiar em Deus. Então não havia nenhum problema no tratamento médico, mas quando Asa diz, eu não preciso de Deus porque tenho bons médicos, e daqui a pouco os médicos dão a notícia, mas nós não resolvemos o seu problema, ele não tem nenhuma possibilidade de viver o sobrenatural. Ele fez uma troca. Quando confiou no rei da Síria, quando confiou nos médicos, ele está dizendo para Deus, eu me resolvo, eu me garanto sem você. Em nenhuma das circunstâncias ele conseguiu. Então é nesse sentido que a Bíblia está falando de alguém que confia nos outros a ponto de abandonar a confiança no Senhor. Isso não significa que estamos tentando dizer que não pode se confiar nas pessoas. Não significa que estamos tentando dizer que você não pode ter tratamento médico. Então deixa eu dar um terceiro exemplo que nos ajude a manter o equilíbrio. A sabedoria bíblica nos ensina que é bom você, quando falamos em termos de gestão, saber lidar com a provisão. Quando eu falo provisão é o recurso esse que você vai literalmente provisionar, separá-lo. Para quê? Para quando tiver alguma necessidade você estar preparado para ela. Na revelação que Deus, por meio de José, deu ao faraó e diz, aproveita os 7 anos das vacas gordas de prosperidade, não para torrar e gastar tudo, mas para estocar. Porque quando vierem os anos de fome das vacas magras, você tem recurso, você tem provisão. Isso é sabedoria, é boa administração, é boa mordomia.
Agora, a mesma Bíblia, em contrapartida, diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, manda aos ricos desse mundo. Os ricos é a turma que tinha grana guardada, tinha provisão para enfrentar dificuldade. Manda aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Qual a diferença? A diferença é que não é errado ter a provisão, errado é confiar nela. Paulo está dizendo isso é instável. Você pode ter feito a sua parte, daqui a pouco a economia vira, o mundo vira, a vida é cíclica e aquele negócio que você achou que te garantiria não está mais lá. Então, faça a sua parte, mas não confia nisso. Confia em Deus. Quem está entendendo? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.